Olá pessoal, eu sou o Adriano Ribeiro, bem-vindos a mais um vídeo no Road to Agility. O tempo durante o processo de desenvolvimento é precioso, os prazos são apertados, então é importante focarmos no que realmente interessa. E considerando isso, hoje eu quero mostrar para vocês uma forma de olhar para a aplicação que pode ajudar a otimizar o processo de desenvolvimento ágil. Vem comigo. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que o canal depende de você, né? Ou seja, quando você se inscreve, quando você curte, submete dúvidas, comentários, a gente entende que você está gostando do canal e com isso também vai ajudar na relevância e nos estimular a produzir cada vez mais conteúdo com mais qualidade e orientado, né, ao que vocês realmente se interessam. Em 72, o David Alpana escreveu um artigo, Critérios a serem usados na decomposição de sistemas em módulos. Os critérios que ele considerou buscavam facilitar a flexibilidade e a compreensibilidade, reduzindo o escopo com a divisão do trabalho a ser executado, né? Então, essa divisão ainda trouxe uma outra melhoria, que foi a possibilidade da execução em paralelo do desenvolvimento. Mas o Parnas ele não deu nenhum direcionamento em termos de... Corta isso. Mas o Parnas não deu nenhum direcionamento sobre a forma de modularização em termos de arquitetura e componentes. Em 2003, o Eric Evans, no livro Domain Driven Design, Atacando a Complexidade do Coração do Software, ele apresenta uma forma de olhar para a aplicação, de modularizar baseada em domínio, ou seja, no domínio de negócio, te orientando como fragmentar. E, além disso, o Eric Evans ainda trouxe uma série de padrões que já estavam estabelecidos, de certa forma, ou já eram conhecidos, né? E ele integrou a proposta, né, como um todo, ou seja, a forma de olhar e os padrões para se construir os módulos daquela solução. Considerando isso, eu gostaria de mostrar para vocês, então, como eu vejo essas possibilidades, ou seja, a ideia de modularização e a visão do Eric Evans, no caso, modularizando usando DDD. Né? Só que uma coisa importante é que o Eric ele foca no domínio e isola o domínio. Então, o fato dele isolar, ele te possibilita montar o restante da aplicação da forma que te interessar. Então, vendo isso, eu generalizei essa proposta da seguinte maneira, onde eu vejo 4 grandes módulos, né? Seria a interface, a hospedagem, a persistência e o domínio. Hoje, nesse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou focar só no domínio e vou falar um pouquinho da persistência, né? Então, porque eu quero mostrar para vocês como é mais fácil, apesar de usarmos mais padrões, acaba ficando menos incerto e menos aberto, ou seja, a gente pode pensar em coisas específicas no momento que a gente achar mais adequado, ou seja, ele devolve o tempo para a gente usar da forma que nos interessar. Então vamos lá. No caso, o domínio ele vai usar conceitos como agregações, entidades e objetos de valor. Por quê?
Porque o domínio ele vai estar exatamente representando, né? O domínio ele vai estar basicamente representando o seu negócio, as regras, as relações entre as entidades, os atributos das entidades, quais são os conceitos, ou seja, ele vai sempre estar restrito a representações que vêm direto dos seus requisitos. Ou seja, você consegue mapear requisito para código através do domínio. No momento que você materializa isso usando os objetos, né, e os modelos desenhados ou previstos pelo Eric Ivens. Então vamos lá. Só que esses modelos, no momento que a gente começa a definir escopo, definir fronteiras, ou seja, modularizar, a gente precisa, digamos assim, complementar as outras camadas para que atendam a mesma semântica. Então, assim, eu não posso modularizar os meus domínios com base no negócio de forma a isolar as transações, a identificar os contextos e ter uma plataforma de acesso a dados ou uma camada de persistência unificada e monolítica. Ou seja, a gente precisa modularizar da mesma maneira. Mas o interessante é que a camada de persistência, de certa maneira, ela se torna uma cliente do meu domínio, ou seja, ela vai receber os parâmetros que o meu domínio prover e, ao mesmo tempo, ele vai retornar os meus objetos de domínio reconstruídos, mas internamente eu vou trabalhar do jeito que eu quiser, né? Ou seja, ela vira uma interface ali de comunicação com os serviços ou plataformas de armazenamento de dados, né? E totalmente independente do domínio em si. Então, vamos olhar aqui um requisito. Então, aqui, como exemplo, eu tenho o requisito aqui, cadastrar uma atividade, né? Sendo que a atividade tem os atributos descrição, projeto, estado e identificador. Então, como é que isso seria traduzido? A atividade em si, né, ela é o objeto principal, ou seja, ele é o identificável. Se ele é identificável, ele é uma entidade. Essa atividade tem atributos. Esses atributos são conceitos que estão sendo definidos aqui no meu requisito. Descrição, projeto, estado, identificador. Ou seja, eles serão os meus objetos de valor. Eles vão ter regras específicas para sua criação, para sua condição de existência, assim como a entidade também terá as suas regras de construção e ainda mais as regras de relacionamento com outras entidades, no caso aqui como projeto, né? Eu não vou detalhar nesse vídeo, mas quinta-feira eu posso falar mais sobre isso, quando a gente entrar em outros temas como Domain Events, né? Mas, ok. Mas e aí as regras de negócio? Quando eu falo aqui que os padrões definem as características e a estrutura de cada componente. No caso, a entidade, ela vai, assim como o objeto de valor, ela vai ter regras intrínsecas a ela como condição de existência. E as regras entre entidades? Então, essas regras ficam na agregação. Ou seja, você tem 3 padrões, cada padrão te orienta a criá-lo de uma forma diferente e com regras específicas, com funções específicas. Você pode até manipular o design desse componente, mas você sabe o que ele tem que fazer. Ele nunca vai se desviar da função principal dele. Os outros 2 elementos que eu incluí aqui, no caso, foi o repositório para interagir com a fonte de dados e o comando para servir como interface, né, naquela camada que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas, se vocês quiserem saber mais sobre isso, por favor, quinta-feira na live vai ter mais informação, eu vou explorar mais isso. Então tá.
Vamos voltar aqui, né? Ou seja, com aquele requisito, eu consegui extrair diretamente os objetos que eu tenho que criar e dali, claro que aquele requisito ele está simplificado, né? Eu não tenho os detalhes em si da descrição do projeto, né? As regras de cada um deles, mas, né, a ideia eu consegui extrair dali, basicamente do requisito e eu vou mapeando direto. Então, eu consigo, né? Aí a gente pode até lembrar dos outros vídeos lá no início do canal onde eu falava de orientação à fundação. Ou seja, se a gente tiver uma base bem estruturada que direcione o desenvolvimento, eu consigo aplicar um modelo de desenvolvimento continuado sem necessitar de uma curva de aprendizado muito grande, porque eu não preciso construir muita coisa, já que eu tenho uma estrutura bem desenhada e o meu negócio está protegido. O meu domínio vai garantir ali toda a semântica de negócio e eu posso brincar com camadas isoladas de forma segura, né? E está sempre melhorando, por exemplo, trocar o meu ORM, né? Já que surge um ORM a cada 2 anos, eu não preciso ficar preso em uma versão antiga dele. Eu posso evoluir, eu posso trocar, eu posso usar modelos diferentes de dados, conforme Martin Fowler e o próprio Alec Evans sugeriam nos seus livros, usar o melhor modelo de persistência de dados conforme o tipo de coisa que você quer fazer. Eu vou falar mais sobre orientação à fundação a partir dos vídeos e, enfim, ainda tem muita coisa aí para gente trabalhar. Sobre os requisitos, eu acho que era isso. E, bom, em relação à camada de persistência, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas só para facilitar para vocês, vamos voltar aqui ao nosso exemplo, o To-Do MVC, o To-Do Agility, To-Do MVC é o do Adi Osmani, que inclusive é o que me inspirou para criar esse projeto aqui, como uma plataforma, digamos, de aprendizado e para facilitar a materialização disso tudo que eu estou falando para vocês. Então aqui, ó, estão 3 dos 4 módulos e eu foquei em DDD, no caso em SecureS, e estou explorando possibilidades em termos de persistência. No caso aqui, tem o Unit of Work, né? Eu tenho repositórios, eu tenho modelo relacional e estou usando o Ent Framework, por exemplo, né? Na minha camada de domínio, eu tenho as minhas agregações, eu tenho meus objetos de valor e as minhas entidades aqui, como objetos de negócio, né? E na minha camada de serviço, eu estou usando SecureS para implementar os meus comandos, né? Ainda não cheguei no modelo de queries, mas isso já está sendo preparado e vai sair já já. Então, assim, vocês podem ver como a estrutura fica bem definida. É fácil de você mapear os seus requisitos para objetos de negócio e para agregações. Você não precisa repensar, eu preciso criar um novo serviço e tal. Na verdade, até há possibilidade do uso do padrão services para interrelacionar agregações que porventura estejam em outro bounded context, mas esse vai ser um outro vídeo. Nesse aqui, a gente vai ficar específico a um único domínio, onde a gente tem agregações específicas e repositórios específicos por agregação, como eu já falei até nos vídeos anteriores aí sobre agregação e objetos de valor, né? Então, eu acho aqui é um exemplo, né? Aqui um teste. Eu estou, enfim, externalizando só para facilitar. A maior parte do código aqui é verbose e
o que é relevante para a gente. No caso, aqui, esse é um update. Ó, eu carrego a minha entidade, ou seja, eu reconstruo, né? Recupero o estado do banco, reconstruo a minha agregação, né? Combinando aqui, no caso, fazendo uma modificação, né? Atualizando o meu objeto de negócio, recupero a seção, né? Adiciono e salvo com o padrão Unit of Work, e o meu repositório ele me dá acesso específico a uma determinada agregação, ou seja, eu não vou escrever em mais de uma agregação, que é uma das recomendações que o Eric Evans faz, né? Ou seja, uma agregação altera uma única entidade root, apesar de usar outras entidades, né? As outras ele notifica a partir de domain events, mas essa é uma outra conversa para um outro vídeo. Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje e até a próxima e bons estudos para todos nós. Valeu!